Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Eu preciso que vocês me falem se vocês estão me ouvindo para eu dar continuidade, porque está dando uma diferença de eu estou pelo Zoom e vocês estão pelo YouTube, então dá uma diferença de tempo. Mas eu preciso, se vocês quiserem escrever, se vocês estão me ouvindo bem, só para eu dar continuidade aqui. Vocês podem falar pelo chat, viu? Quem puder escrever, que está me ouvindo bem. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Muito bem-vindos ao canal Bioelementais, né? Um canal de saúde, bem-estar, onde eu mostro toda essa forma de vida, né? No meio alimentar, no meio físico, no meio emocional, espiritual e emocional. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu já venho tratando aí há 5 anos, com bastante ênfase, que é esses alimentos e suas atividades biológicas. O que acontece, né, com esses níveis de alimento, o que acontece biologicamente no nosso organismo, mas no meio não só físico, né, mas nesse contexto que eu trabalho de físico, mental, espiritual e emocional. Em primeiro lugar, né, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui, por fazer parte desse meu sonho, né, a Bioelementais, esse novo projeto que veio agora, no final do ano, para quem já me segue, antes era Semente Integrativa, mas por alguns termos técnicos a gente teve que mudar nome, mas está vento e polpa, né? E esse ano eu vou comecei fazendo esses vídeos instrutivos, né? Onde mostra essa parte mesmo de alimentação com todo, né? Nesse meio fisiológico, né? E eu sou a Aline Dias, eu sou uma terapeuta alimentar integrativa, né? Trabalho já há 5 anos na área. Quem ainda não viu meu vídeo anterior, que eu contando um pouquinho da minha história, veja aí o vídeo anterior, tá aí no canal, tá? E a primeira coisa hoje, né, é a gente fazer 3 respirações profundas. Quem puder desligar a televisão, desligar a rádio, se tiver no celular, não tem como desligar celular, né? Mas só tirar da parte que fica apitando toda hora que chega a mensagem, só para a gente ficar centrado mesmo aqui na live, né? Nessa troca de saberes. E
Eu peço agora que todo mundo sente da melhor forma possível, de uma forma confortável, né, de uma forma ereta, que nós vamos fazer 3 respirações profundas e conscientes, onde nós estaremos aqui, nesse momento agora, nesse presente, né, que nada mais é que um presente divino, e esse momento não volta mais, né, esse momento é único, e espero eu poder passar meus conhecimentos, né, que é uma troca de saberes, eu sempre falo que há sempre trocas, nunca um sabe mais que o outro, né, então hoje eu vou passar essa minha ideia, né, de alimentação, juntamente com estudos de vários outros médicos, né, que eu venho aí contemplando. Então, vamos fechar os nossos olhos, né, fazer 3 respirações profundas e conscientes, e aí logo em seguida a gente começa, tá bom? Então vamos lá. Estão todos bem? Estão todos aí? Eu vou, de vez em quando, eu vou dar uma olhada aqui para o lado, é porque eu tô com um celular logado no YouTube, para eu ver as mensagens e perguntas, tá? Então, quem tiver perguntas, pode ir deixando no chat, que no final a gente vai ter aí uns 30 minutos, 20 minutos para fazer esse bate-papo, tá bom? Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês para a gente começar, para eu dar continuidade aqui a. Espera aí um pouquinho. Tá dando erro. Yasa, se você estiver me vendo, não está compartilhando a tela, tá? Tá dando erro em disponibilidade. Se você puder olhar, por favor. Gente, enquanto isso, meu técnico, o meu anjinho de luz aí, que é o Yaso, ele vai dar uma olhada aí nessa tela, nessa tela do compartilhamento e a gente já começa. Enquanto isso, né, quem quiser falar um pouquinho aí no chat, quem quiser, enfim, interagir aí, vamos interagir até a gente ver isso, tá bom? Pronto, agora deu certo. Espera aí um pouquinho. Espera aí. Problemas técnicos, né, de tecnologia, enfim, mas a gente já vai resolver, tá, pessoal? Quem quiser deixando aí alguma mensagem, alguma coisa, interagindo, só enquanto a gente vê isso aqui. A maioria de vocês, eu acho que agora que tá ouvindo, são, são alunos, né, também do Dr. Alberto. Estou vendo aí que a Zilda, Maristela, Marisa, Reserva do Ser, Estrela d'Alva, Maria Lourdes, Maristela, Mônica. Obrigada aí pela. Bom,
Eu acho que tá ok, Aso? Deixa eu só ver aqui se já tá tudo... Acho que já tá tudo ok aqui para começar. Vamos lá. Vocês estão vendo aí o compartilhamento de tela, né? Só que eu não queria que visse esse slide. Peraí. Eu não entendo muito dessas tecnologias, não, sabe, gente? Aí eu fico... porque... Aliás, eu não estou sabendo porque está pequeno. Mas, enfim, eu não queria que ficasse esse compartilhamento de tela, eu queria a tela inteira para vocês. Aqui, apresentar. Pronto. Ah, graças. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de alimentos e as suas atividades biológicas, né? Então, no dicionário, né? No dicionário, a palavra é originada pelo verbo alere, né? Que no latim ela significa nutrir, alimentar, sustentar, cuidar e curar, né? Então, o alimento nada mais é que essa nutrição, essa junção, né, de todas essas formas de um conjunto de cura mesmo no final. Eu sempre falo que há uma diferença, né, eu sempre falo isso, que há uma diferença entre alimento, comida, para encher a barriguinha, e alimento para se nutrir. E aqui a gente vê que a palavra nutrição, né, vem muito além que só uma nutrição física, né? Vem um curar espiritual, vem um cuidado emocional, então engloba muito mais coisas que a gente imagina. Um alimento, né, um alimento limpo, e a gente vai falar agora um pouco mais sobre isso. E o que é esse alimento em si, né? Ele compreende nessa interação de todo esse nosso corpo físico, né? No nosso corpo físico, né? Sutil, e até mesmo nesse corpo de vibração, né? Porque nada mais é que vibração, né? Esses alimentos, eles vibram juntamente a nós, né? Então, tendo essa interação dos sistemas do corpo, enfatizando as relações que existem entre a bioquímica, a fisiologia e aspectos emocionais cognitivos do organismo. E aí, dentro disso tudo, vem a fisiopatologia. O que é essa fisiopatologia? Nada mais que vamos falar, não vou falar miasma, né, mas são, como eu posso dizer, a gente pega essa energia do ambiente que a gente vive, né, seja ela no meio físico, né, entrando de novo no emocional, mental e espiritual. São essas percepções que o ambiente passa para a gente e a gente acaba ficando doente. Então, essa fisiopatologia nada mais é que o acúmulo, né, que a somatização de todo esse ambiente que a gente vive. Então, se a gente vive num ambiente de harmonia, de paz, de sossego, né? Vamos supor, a pessoa vive ali no meio da natureza, vive no meio ali de um banho de floresta, né? Vai tomar um banho de rio, vai mexer na terra, vai ter esse contato direto, vai ser uma outra energia que esse físico, né? Essa bioquímica dele vai interagir com aquele meio, né? A mesma coisa quando a gente vive em ambientes ácidos, né? Em ambientes que não são adequados para esse meio físico, né? E emocional do nosso organismo. Mas a gente vai falar isso mais na frente, eu vou explicar melhor o que se trata isso. Na medida que vocês forem deixando
dúvidas, vocês podem ir escrevendo, né? Porque aí no final eu vou respondendo, tá bom? E afinal, o que são essa atividade, né, biológica do alimento? Primeiro que ele é dividido em de quatro maneiras: biogênico, bioativo, bioestático e biocida. E eu vou falar agora o que é cada um desses alimentos, né? Os alimentos bioativos, né, inclusive são alimentos que hoje, né, a Bioelementais, ela foca muito em alimentos bioativos. Por que os alimentos bioativos? Porque eles ativam a vida, eles geram a vida, né, tanto de forma vibratória, né, em enzimas, em, em bactérias saudáveis, em bactérias prebióticas, probióticas, né, que numa outra live a gente vai falar sobre essas bactérias, né, porque elas são divididas em prebióticas, probióticas, simbióticas e parasimbióticas. Então, no outro momento, para não confundir, eu vou dar eu posso fazer uma live só sobre bactérias, né, porque a gente vai entender um pouco mais a contextualização desse assunto. Mas a alimentação viva nada mais que essas bactérias, né, o alimento dessas bactérias probióticas, são as bactérias boas, né, que existem as bactérias patogênicas, que são as bactérias oxidativas, né, que são as bactérias ruins, e tem as bactérias probióticas, e tem as que ficam no meio do muro, que eu falo que as Maria vai com as outras, né, o que estiver proliferando mais, as outras acompanham. Mas aí fica para um outro momento para a gente explicar um pouquinho mais a respeito disso, né? Então, esse alimento bioativo, ele tem toda a energia vital que o nosso organismo precisa em termos vibratórios, em termos da forma mais sutil e a forma mais sublime que possa acontecer dentro da alimentação. Aí o que é que vem esses alimentos? Que tipo de alimentos são esses? Alimentos crus, as hortaliças frescas e orgânicas, né? Porque é muito importante a gente trabalhar com alimento limpo, um alimento que não tenha tido nenhuma intervenção de herbicida, nenhuma intervenção, né, de agrotóxicos, porque justamente esse agrotóxico, ele mata vamos dizer, essa microbiota do alimento. Então, ele já entra um alimento, além de estar sujo de biocida, cheio de químico, ele entra sem esses compostos vibratórios, ele pode até entrar num composto vibratório, mas numa vibração muito baixa. E, além de tudo, essas bactérias saudáveis não existem. Na terra que é misturada esses compostos químicos, ele não tem essas bactérias saudáveis, que é primordial para a nossa saúde, né, como um todo. Então, aí vem as hortaliças, né, frescas e orgânicas, ervas medicinais, cereais integrais, Gente, peraí, só um pouquinho que eu mudei aqui. Então, essa aqui que é o biogênico. Então, vem essa, né, aqui é a mesma coisa, só que o outro tá... então, o que vem? São os brotos germinados, né, são essa forma de alimento vivo, né, nada mais é o vivo entrando dentro de você, né, então aí as verduras jovens, né, recém-colhidas, orgânicas, suco verde com ingredientes frescos e o néctar de fruta. Às vezes a pessoa é o suco misturado com água, não, é um néctar, tipo, vamos supor, você pega o abacaxi e espreme no espremedor de batata. Ali vai sair um néctar. Aquele néctar é muito cheio dessa microbiota, né? Dessa microbiota, tanto já a bactéria pronta e como o simbiótico, né? O alimento para a bactéria. Né? O simbiótico nada mais é que o alimento para o probiótico. O probiótico nada mais é que o alimento já pronto. Né? Então, é isso, biogênico gera a vida, né? Agora a gente vai para o próximo, que são os bioativos, né? Que ativam a vida, né? O
os bioativos, ele ativa a vida de alguma maneira, mas aí eles já oferecem menos compostos vibratórios, porque eles já foram colhidos, eles já não estão naquela potência máxima de processo vibratório, né? Mas ainda oferece elementos moleculares, oferece essas bactérias ainda saudáveis, prebióticas e probióticas, né? E reverte doenças, né? Inclusive, a alimentação biogênica, ela reverte, claro, muitas doenças, né? Também. E aí, onde vem esses alimentos bioativos? Nos crus, os alimentos crus, no geral, uma beterraba crua, cenoura, enfim, alho poró, enfim, tudo que é cru, né, que você for imaginar de verduras e legumes e frutas cruas. Hortaliças, ervas medicinais, cereais integrais, legumes, sementes não germinadas, tá? As germinadas já ficam para biogênico, né, que é essa vida, né? As oleaginosas, os desidratados, né? Não é o assado, é o desidratado. Por que o desidratado? O desidratado tem um forno, ou você faz ao sol, né? Ou você tem o desidratador elétrico, né? Como tem um desidratador solar, você tem um desidratador elétrico que chega aí uns 60 graus, alguns chegam até uns 70 graus, né? Então, você não perde enzimas, você não perde nutrientes daquele alimento, por isso do desidratado, né? Minimamente processados, né? Pouca coisa processada, porque quanto mais a gente processa o alimento, mais ele perde esses alimentos, esse alimento ele é perdido. No vapor, salteado, mas não é vapor, às vezes eu ensino fazendo vapor, a pessoa esquece o negócio, fica, aquilo ali ele vai morrer também, né? Pensa em algo vivo, quando você coloca ele em alta temperatura, a tendência é ele se desnaturando, né? Vamos dizer assim, ele vai perdendo cada vez mais as suas propriedades medicinais, né? Porque o alimento nada mais é que uma medicina para a gente, né? Os fermentados, né? As bebidas probióticas, inclusive eu estou bebendo aqui um kefir, que é uma bebida probiótica. Aqui eu tenho a colônia de kombucha. Aí vem para os fermentados mesmo, fermentados vegetais, fermentados de frutas, as bebidas probióticas fermentadas, mesmo sendo elas, né, em água ou leites fermentados, né? Leites vegetais, tá? Eu não estou falando de leite animal. E, enfim, e eu ensino, inclusive, né, depois a gente pode até marcar uma outra live, de uma outra maneira, para eu ensinar a fazer esses fermentados, né, essas bebidas probióticas, porque essa bebida, primeiro, ela é simbiótica, ela já é o alimento daquela bactéria e ela já tem a bactéria em si. Então, o que vai fazer? Ela acaba reestabelecendo a nossa microbiota intestinal. E, em cima disso, eu ensino várias receitinhas também, fazer argilas, né, com essa água, inclusive com um grãozinho para passar no rosto, para fazer limpeza. Enfim, mas isso aí também num outro momento para a gente não aprofundar muito. Aí agora vem o terceiro, que é o bioestático. O que é o estático? Ele para a vida, né? Ele diminui a vida. Estaticamente, ele vai parar naquele momento. Então, aqui ele já perde a sua vitalidade vital, ele já não tem mais vida como o biogênico e o bioativo, né? Ou vitamínica, ele também já perdeu aí algumas vitaminas, mas confere efeito pré-biótico, que são a alimentação das bactérias. Então, o que ele tem? Fibras, né? Então, ele vai ajudar aí no meio digestório, isoladamente, eles não revertem doenças, tá? Como o alimento biogênico e bioativo, mas auxiliam a manter a saúde, né? E quais são esses alimentos? Os alimentos cozidos, assados, tá vendo que aqui está o assado? Porque lá era só desidratado. Aqui o assado, ele já chega a 180 graus, 200 e tantos graus, né? Então, ele já morreu, realmente, toda aquela enzima vibratória, toda aquela energia, aquela sutileza que tinha no alimento, ele já se perdeu. Aí vem os pães, as massas, as polpas de frutas. O que são as polpas de frutas?
elas são altamente processadas e congeladas, né? E esse processo de congelamento, ele também perde nutrientes. Claro que não perde total, né? Como vai ficar aí as fibras, né? Mas é diferente de você pegar uma fruta, espremer e tomar aquele néctar na hora. Uma fruta fresca, pega uma, né? Sei lá, um morango, um abacaxi, um caju. Se você espremer na hora, né? Você vai ter aquele néctar fresco. Carnes e leites, né? Vocês estão dando para pegar, tá? Porque tá dando aí para acompanhar direitinho, tá confuso? Vão me falando, qualquer coisa eu posso falar mais pausadamente, né? Para a gente não, né? Para vocês não se perderem, tá bom? Aí agora vem o último, que são os alimentos biocidas, que matam a vida. Esse já não tem nada mais, absolutamente mais nada de nutriente, não tem mais nada de vitalidade, não tem mais nada dessa energia vital, né, desse processo vibratório do alimento com as nossas células. Realmente são já produtos altamente industrializados, eu falo que não é mais alimento, eu falo que já é a comida, aquela diferença que eu falei no início, né, que é uma diferença entre alimento para se nutrir e comida para encher a barriguinha. Que eu falo, até podia ter escrito aqui, comida, porque isso não é considerado alimento em maneira alguma, né? Ó, para vocês terem uma ideia, eles são disruptores endócrinos, né? Ele atrapalha todo o seu sistema endócrino, né? O metabólico, todo o seu metabolismo também é negligenciado, né, por conta dessa comida. Eu vou falar comida, que está alimento, mas eu vou chamar como comida, tá? Altera as secreções de enzimas digestivas, colesterol, hormônio, metabólicos, né? Ele induz ativamente o processo de doença crônica. Então, toda doença crônica, né, ela é ativada por esse processo acidificante, e esse tipo de comida que é altamente acidificante, como as outras, principalmente o biogênico e o bioativo, ele é alcalinizante, né, eles têm um pH a mais, né, então isso entra no nosso organismo, ativando, né, em termos vibracionais e nutricionais, e alcalinizando o nosso organismo. Já a comida biocida, né, que é a comida da morte, ele só causa tragédia. Assim, é um mal que hoje, infelizmente, está no meio de todos nós, né? Então, aqui, ó, aí aqui está falando, ó, nível neurológico, nível psíquico, imunitário, inflamatório, o processo, os alimentos, a comida biocida, ela é altamente inflamatória. Por quê? Porque ela é altamente ácida. E a maioria delas é química. Não, elas têm, né, nesse meio, tem aditivos, tem conservantes, tem estabilizante, né, tudo de antivida, né, tudo que é antivida tem nessa comida biocida, né, e aqui são alimentos que devem ser eliminados, não é para amanhã não, é para ontem. Eu falo que esse tipo de comida, ele tem que ser eliminado para ontem da dieta, né, e a gente pode perceber aqui, pode até ver que o slide dele é até maior, que tipo de comida, tá aqui alimento, mas depois eu vou mudar isso. Que tipo de comida que é inserida nesses biocidas? Altamente processadas, refinados, né? Os refinados geral, açúcar, farinha, né? Gorduras hidrogenadas, a maioria desses biscoitos, dessas coisas prontas é com gordura hidrogenada, né? Refrigerantes que tem um altíssimo grau de açúcar. Para vocês terem uma ideia, o pH do sangue é 7,36 até 7,40 e pouco. O refrigerante, vocês sabem quanto de pH o refrigerante tem? 2,5. Vocês terem uma ideia. Aí é onde você me fala, por que a gente não morre quando toma um copo de refrigerante? Era para morrer. Se você tomasse um copo desse de refrigerante,
era para a gente morrer, mas o nosso organismo é tão inteligente, é tão mágico, é tão sublime, que para transformar esse açúcar todo, né, em quebrar essas moléculas de açúcar, ele faz um processo de tamponamento, né? Mas aí de onde ele tira essa energia toda? Dos ossos, né? Esse processo de tamponamento, a gente pega esses minerais dos ossos para transformar ele em alcalino, porque ele entrou altamente ácido, então ele tem que virar alcalino no nosso organismo para fazer o efeito, né, para quebrar essas moléculas de açúcar, para entrar na nossa corrente sanguínea e vir como energia, né, nas nossas células, enfim. E aí, o que acontece? Tira esses minerais dos ossos, porque o órgão que mais tem minerais é os ossos, e cada vez mais a gente está vendo pessoas muito jovens com osteoporose, e muitos ligados a esse açúcar. Mas não é só o açúcar branco refinado, é o açúcar no biscoito, é o açúcar nessas biscoitinhos em chiclete, tudo, né, que a gente vê hoje em dia, se a gente for ver esse grau de açúcar, é altíssimo, né, e aí que vem o álcool, cigarro, drogas, né, e aqui o açúcar que eu já enfatizei. E os aditivos também, o conservante, aromatizante, lembra que eu falei no início? Os corantes, pesticidas, herbicidas, né, o micro-ondas, air fry. É engraçado, eu sigo alguns grupos, né, de alimentação vegana, alimentação tal, e eu até parei de seguir alguns grupos, um pessoal ficava postando fotos de pratos, né? E como vocês podem ver na última live, eu não sou adepta desses rótulos veganos, frugívoros, tal. E aí eu comecei a observar os pratos, né, de jantar, de almoço dessas pessoas. E a maioria das vezes, o quê? Milho enlatado, ervilha enlatado, uma folha de alface, sabe? E ali uma cenoura ralada, uma coisinha, umas azeitonas, quando era muito, um palmito enlatado também. E um dia eu fiz um comentário, né, explicando que aquilo ali não era alimento, que aquilo ali também ia para o lado biocida, que não é porque você tem um rótulo ali vegano, né, ou outro rótulo, que você está comendo bem. Isso eu enfatizo muito mesmo, porque, inclusive, essas grandes indústrias hoje de fast food, de marcas de carne, eu não posso falar nomes, né, mas eles estão criando hambúrguer vegano. Mas se você pedir para ver o valor nutricional, aquilo ali é altamente biocida, aquilo ali é altamente tóxico para o organismo. Por quê? Porque aí vem esses conservantes, os aromatizantes, os corantes, tudo antivida. Então, é muito importante, quando você for achar que está comendo algo vegano, só porque não tem origem animal naquele processo, se você realmente não está se alimentando de comida biocida, que vai gerar morte, de alguma maneira, tá bom? Eu falo que o micro-ondas, ele desestabiliza toda essa energia vital do alimento. Vamos supor que você pegou um alimento biogênico ou bioativo. Se você colocar no micro-ondas ou colocar na air fry, você perdeu tudo, você virou automaticamente um biocida. Esses dias um colega fez uns biscoitinhos, e agora ele é vegano. Ele fez uns biscoitinhos, tipo uns hambúrgueres mesmo, desculpa, e colocou na air fry. E falou lá o que tinha colocado, inclusive milho enlatado, não sei o quê, né? Depois fez um molho lá, todo também industrializado com ketchup, mas enfim. E aí ele falou que colocou na air fry. Eu escrevi, né? O que era air fry? O quão tóxico que é air fry. Inclusive, ele fez com semente germinada, ele fez grão de bico, foi palmito, azeitona e milho, só que milho enlatado. E eu fui explicar o que era aquela comida dele, que não era mais alimento, né? Apesar que ele tinha ali um grão germinado, que era ativo à vida, né? Mas ele fez o quê? Ele colocou no air fry e perdeu todas essas enzimas, toda essa vibração do alimento, todos esses nutrientes foi literalmente pelo ralo, né? Então eu foco muito bem em micro-ondas e air fry porque são utensílios domésticos que
você tem que ser destruído, nem pode dar para o próximo, que você vai prejudicar também a vida do próximo, entendeu? Esses aditivos irradiados geneticamente, né? Hoje a gente pode ver que a maioria desses alimentos que a gente consome hoje, eles são geneticamente modificados, então isso altera, sim, né, essa nossa estrutura. Aí vem carne, leite, comidas de lanchonete de fast food, e nada mais é que um amaranhado de biocidas. E dentro desses biocidas existem as classificações de carcinogênico, tipo 1, 2 e 3, que vem o quê? Os embutidos, né? Esses altamente processados são os embutidos, as salsichas, os presuntos. Aí, às vezes, a pessoa fala assim comigo, ah, Aline, mas eu como peito de peru light da marca tal. Eu falei, ah, e aí? É a mesma coisa, é embutido. Eu falo, vai ver um vídeo, olha aí na internet vídeo como é que se faz salsicha. Aí eu mando vídeo do Terráqueos para eles, né? Que é um dos últimos vídeos agora, como é o processo de carne, como é feito desde do pintinho, a matança, como é que é feito o descarte, como é que é feito. Aí lá tem de vários animais. Eu até um dos vídeos que eu indico, né, para vocês verem. Aí, o que acontece aqui? Estilo de vida antifisiológico, né? As pessoas hoje não têm contato mais com a natureza, fisiologicamente eles estão trancados, inclusive hoje eu moro em apartamento, né? Mas a gente fica muito no sítio também, então dá para misturar um pouco, mas eu falo que eu moro num caixote pendurada. Eu brinco desse jeito, eu moro num caixote pendurado, porque ali você não tem harmonia, né? Ali com a natureza, tudo rodeado de prédio, né? Um pouco sem privacidade, igual agora. Eu estou aqui olhando, tem gente ali na outra varanda, né? Então, você perde um pouco desse meio. E a falta de exercício físico, né? Criando no nosso organismo um ambiente ácido. Aí a pessoa vê, ah, mas eu faço exercício físico. O que é o exercício físico? Eu não estou falando de atividade física, que você vai para academia, faz, né, corre, faz spinning, faz bicicleta, faz esteira, né, levanta peso. Isso é uma atividade física. O exercício físico é tipo, você está em casa, varre uma casa, vai lavar uma roupa, vai pendurar roupa, vai essas atividades que hoje em dia, cada vez mais, o que as pessoas fazem? Chega em casa, senta, pede um lanche de fast food, ali está com controle, nem levanta para trocar o canal, né? Antigamente não tinha, antigamente a gente tinha que ir lá ainda ficar mexendo na antena, mas hoje em dia tem essas comodidades, né, das tecnologias, mas acaba que isso agravou muito essa forma antifisiológica do ser humano, porque ele está perdendo a forma fisiológica e está indo para antifisiológica, né? Sem esse meio do todo, sem esse meio, esse contato direto com a natureza, que é fundamental as pessoas terem esse meio, né? E é onde eu falo, a dieta contemporânea, essa dieta hoje, né, ocidental, ela estrutura-se, né, por um trinômio. O que são esse trinômio? A gente até falou agora nos biocidas, é o açúcares, farináceos e gorduras, né? O açúcar, em todos os sentidos, refrigerante, açúcar branco, biscoitos, né? Os farináceos também, biscoitos, os farináceos altamente refinados, né? E a gordura, as gorduras transgênicas, as gorduras, né, hidrogenadas, que isso faz um pessimamente mal para o organismo, né? E aqui está falando os amidos, né? A carne industrializada é onde veio a carne industrializada, que são essas carnes altamente processadas, né? Os cozidos e os fritos, né? A alimentação frita também ela vai perder todos os nutrientes, né? Porque chegam na temperatura muito grande, né? E aquele óleo também ele se transforma, né? Aqui está empurrados, né? De farta quantidade de refrigerantes e doces, né? Como eu tinha falado. Hoje, cada vez mais, as pessoas não bebem água, elas trocam por refrigerante. Eu conheço pessoas próximas a mim, sabendo o que eu faço hoje, do que eu trabalho, e esses dias eu fui visitar, dormi, acordou tomando um refrigerante, tirou da geladeira, tomou no bico.
Eu fiquei, você vai beber isso agora? Eu não posso falar nada, né? Não cabe a mim. E acaba que essa dieta empaca a digestão e desequilibra o metabolismo, né? Como a gente falou anteriormente, como ela vai ativar, né, esse metabolismo aí de forma muito ruim. E o resultado disso tudo, né, dessa alimentação biocida, né, essa alimentação que só tem morte? O resultado é que estamos observando a obesidade crônica, né, da população, principalmente de baixa renda, nas crianças altamente alérgicas, diabetes é uma das doenças hoje mais comuns hoje na população, não só brasileira, mas na população mundial. A diabetes diabetes e hipertensão são dois fatores agravantes perante a alimentação, né, uma alimentação baseadas aí em carcinogênicos, né, que é essa alimentação biocida, níveis cada vez mais altos de doenças cardiovasculares por conta daquelas gorduras, né, por conta desse alimento altamente acidificante, degenerativas, né, aí vem lúpus, vem câncer, enfim, vem Alzheimer, vem todas essas doenças, viu, degenerativas, aí, tal como o câncer, né, na faixa etária cada vez mais jovem. Como eu disse anteriormente, né, jovens com osteoporose, com câncer. Dias para trás, veio uma mãe me procurar, uma criança, ele ia completar 10 anos, uma criança, muito criança, ainda nem tinha menstruado ainda, nem chegou na puberdade, diabético, uma criança diabética, e já com uma metástase de câncer. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei maluca, assim, né? Porque muitas crianças hoje, infelizmente, porque assim, gente, eu falo o seguinte, a gordura, ser gordo, é claro que é um sistema metabólico ali, né? Há um conjunto de fatores por trás disso, mas o ser magro também não diz que a pessoa é saudável, né? Então, tem muitos magros aí que, por estrutura mesmo, fisiológica, eles comem porcarias mesmo, eu falo que é um amaranhado de cocô, né? Eu falo que é cocô, isso é cocô, né? E as pessoas também estão doentes. Então, isso é bem sério da gente observar, né, esse meio todo para contextualizar isso de maneira mais eficaz. E esse resultado, né, dessa alimentação errônea, dessa alimentação, dessa comida, né, biocida, essa comida para a morte, onde vem a hipóxia e a acidose máxima, né, a causa primária do câncer e de várias outras doenças, principalmente essas degenerativas, né? O que é a hipóxia? O Otto Warburg, né, que foi o pai que descobriu que a acidose máxima chega até, né, dessa causa primária do câncer, ele explica isso muito bem, né, que se o organismo tiver alcalino, não tem como vir doença, né, tipo assim, o seu alimento, seu ambiente está limpo, a alcalinidade significa ambiente limpo, e a acidose significa o quê? Ambiente sujo, parasita, fungo, bactérias, vírus. E eu sempre enfatizo isso nas minhas lives, nas minhas consultorias, né, nas coisas que eu faço, para as pessoas entenderem o seguinte: se elas estiverem limpas, comendo alimento biogênico, bioativo, vai até para o bioestático mesmo, já que não tem vida, mas tem ali a sua função de fibras, né? Ainda tudo bem, mas quando vem para esse lado biocida, que a maioria da população que vem se alimentando hoje é dessa alimentação biocida, aí o negócio cai, entendeu? E cada vez mais as pessoas estão em acidose altas. Você vai pegar, eu pego, né? Eu faço essas consultorias, eu atendo, né, pacientes. Eu não sou da área médica, muitas pessoas me perguntam, eu sou apenas uma curiosa da alimentação que busca conhecimentos, né, já há 5 anos em cima disso tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É deixar o seu ambiente alcalino. Tirar ali fungos, bactérias, parasitas, né, fazer uma desparasitação
E eu sempre pergunto, tem quanto tempo que você não toma um lombrigueiro? Aí a pessoa, lombrigueiro? Um dia a mulher, não tem lombriga. Aí eu ri, não tem lombriga? Tomou lombrigueiro quando era criança, às vezes a avó deu, a mãe deu, e nem lembra quando foi. Aí eu brinco, você tem um bichinho, né, de estimação, um gatinho em casa, um cachorro, você dá para ele lombrigueiro quantas vezes por ano? A média, 1, 2 vezes, né, se for cachorro de quintal, umas 2 vezes, se for cachorro de apartamento, de uma vez por ano é o suficiente. Eu falei, você não precisa de lombrigueira? Aí a pessoa começa a pensar de uma outra maneira. Então, você limpar o ambiente, né, ele estando alcalino, você começa a transformar e a transmutar esse meio como um todo, né, energicamente também, juntamente com o meio que você vive, né, porque eu falo que essa estrutura ácida não é só o meio, o que você come, aqui está até uma tabelinha, né, para vocês entenderem o que é alcalino, o que é ácido. Eu falo que esse meio, a gente vai falar até no próximo slide, que é um meio conjunto, né, que a gente vive, né, de ambiente emocional, de meio familiar, né, aqui tá, ó, vocês podem ver aqui o pH alcalino, né, pH 10, aqui as frutas, tá vendo? As frutas frescas, vegetais frescos, né, aí aqui já vem para os leites, né, para alguma bebida, aí aqui já vai diminuindo, tá vendo, ó? Aqui já vem o refrigerante, café, os pães, hambúrguer, bebida alcoólica, né? Aqui os biscoitos, ó, os sorvetes, né? A bebida. Então, aqui dá para a gente ter uma noção do que é esse aspecto ácido para alcalino. E aí é onde eu dou essa frase, né? O custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. É muito mais fácil você cuidar, se cuidar, né, no dia a dia, do que depois que você ficar doente, você vai ter não só custo financeiro, mas custo emocional, custo sentimental, custo físico, custo de tudo, que quando alguém está doente em estado já terminal, vamos pôr um câncer, uma doença degenerativa, você gasta o que você tem, o que não tem, para reparar aquilo. Então, não é mais fácil a gente cuidar antes de ter realmente uma doença e a gente ter um custo muito maior, né, em cima disso. E como eu posso mudar esses padrões? Tem jeito, Aline? Tem, claro que tem, tudo tem jeito, né? Na fisiologia, nesse meio né, físico, é tão assim, é tão majestoso falar desse corpo físico, né? Falar da natureza, porque a gente regenera com alguns não com tanta facilidade, mas a maioria com tanta facilidade, sabe? Assim, claro que precisa da sua persistência, né? De querer aquilo. Eu falo que tudo é em cima do seu querer, que você mude aquela percepção como um todo. Né? Então, como a gente pode mudar esses padrões? Primeira coisa, deixando as crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? Crenças religiosas, crenças familiares, né, as hereditárias que vêm aí de gerações, e pessoais, né? E o que são essas crenças, afinal? São todas ideias, né, que a gente viu, ouviu, concluiu por mais de diversos motivos e acabaram se tornando uma verdade absoluta na nossa vida. Então, às vezes você fala assim, vamos supor, eu passei agora 4 anos no Ceará. O alimento deles é muito cuscuz. Vamos falar do cuscuz. O cuscuz é o melhor alimento do mundo e eu tenho que comer cuscuz. Tá, tudo bem. É culturalmente. É o cuscuz daquela região. Mas não na forma nutricional, aquilo vai fazer bem para o seu organismo. Primeiro, ele é cozido, mesmo sendo no vapor, ele é feito de milho transgênico, claro que algumas pessoas conseguem fazer aí uma massa, né, um cuscuz com milho limpo, né, com alimento limpo, mas aquilo em efeito
no seu organismo, ele vai trazer um mal, e você fica naquela crença limitante que só aquilo faz bem e você tem que comer todo dia no almoço. Por que não trocar o milho por outro cereal? Aí você tira essas crenças, isso é crença limitante, entendeu? Tanto elas, né, igual nesse aspecto mesmo hereditário, religioso, né, as pessoas acharem que só existe uma religião e só aquela é a certa, né? Aqui, desde os nossos primeiros anos, né, somos influenciados positivo e negativamente pelas pessoas à nossa volta. Até os 7 anos de idade, gente, é fundamental, eu falo, toda vez que eu atendo, né, principalmente que tem criança, eu falo, deixa o menino solto, deixa, porque é um momento de, como eu posso dizer, é um momento de de raiz, né, de estabilizar nesse meio, né, então você colocar crenças no menino, oh, é isso que é certo, no menino tem que vestir azul, menina rosa, sabe, essas crenças que isso é certo, isso é errado, não faz isso, principalmente para criança até 7 anos de idade, porque está nessa faixa de estabilização mesmo nesse plano, né, terroso, nesse contexto mesmo de enraizar, eu não estou sabendo falar, de enraizar, né, aqui nesse plano, né, dessa estrutura mesmo física. Então, isso é fundamental, tá? A gente tirar esses conceitos, né, da nossa mente, abrir a mente para outras coisas. Ah, eu não vou comer um alimento germinado, cru, porque é ruim, entendeu? Tá, às vezes ali, quando criança, você tem ali uma lembrança não tão boa, né? Às vezes sua mãe fez ali um suco, sei lá, de beterraba muito forte, você passou mal e você fica com aquela memória, né? Inclusive, na PNL trabalha muito bem isso, que é a programação neurolinguística. Então, é importante a gente ter essas percepções. Às vezes eu trato algum cliente, ah, não, Aline, muda isso porque eu não como isso. Pessoa de 50 anos, mas por que não come? Ah, não, é amargo, ah, é doce, ah, é salgado. Então, é importante a gente tirar também essas crenças, né? Perceber de onde vêm essas crenças e a gente abrir a mente, não só para o alimento, né? Mas numa percepção geral da nossa vida, né? Aqui está pelas pessoas à nossa volta, né? Como também pelas situações que experienciamos no nosso dia a dia, né? Essas experiências que a gente faz no dia a dia, isso é bem importante. Aí que vem de novo a fisiopatologia adaptativa, né? O que é isso? É nada mais que toda essa informação que a sociedade, que essas crenças limitantes coloca no nosso organismo físico. Aí entra não só o físico, aí vem mental, espiritual, emocional. Atinge tudo. É como se fosse um miasma mesmo, é como se fosse um parasita, um fungo, uma bactéria que está ali alojada em você e não sai. Se você não mudar a sua vibração, a sua forma de contextualizar o meio como um todo, as coisas não se transformam. E como eu volto a dizer, basta você querer. Você tem que querer. Tem acho que é uma frase do Einstein, fala que da força motriz, né, que além de tudo é esse seu querer de mudança. Então nada que não adianta você ir nos melhores médicos, os melhores nutricionistas, comer os melhores alimentos orgânicos, sendo que você não está preparado para receber aquele alimento. A sua mente, né, está pensando em coisas errôneas, você vive no meio sujo, né? O que é esse meio sujo? Uma família tóxica, uma família que só briga, você não tem acesso primeiro a um alimento de qualidade, você vive em ambientes acidificantes, porque a acidificação não é só do alimento, a acidificação também vem do ambiente que a gente vive, né? E aqui fala muito bem, né, desses padrões, como eu posso mudar. A primeira coisa eu falo que é um sono reparador. Eu conheço pessoas aí que conseguem dormir 5 horas, 4 horas por dia, acorda, mas não sei como consegue, né? Mas a primeira coisa é o sono, atividade física, como eu falei,
né? A atividade física não é o exercício físico, é, de repente, você varrer sua casa, fazer tarefas domésticas, né? Isso é uma atividade física, né? E contato, é primordial o contato com a natureza, né? Que nós estamos perdendo. Se a gente for perceber, eu pergunto, tem quanto tempo que você não pisa o pé no chão, né? Não pisa o pé na grama, não pisa o pé... Eu conheço pessoas que têm nojo de pisar na areia. Claro que tem alguma areia que realmente é nojenta, né? Algumas praias que realmente não dá. Mas se tem oportunidade de pisar numa terra limpa, numa areia limpa, não piso. O pessoal sai, tem até umas sandalinhas que pisam na praia, né? Que as pessoas ficam naquilo, e acaba que aquele contato direto ali de aterramento acaba não tendo, porque tem uma borracha ali entre, né, esses dois meios, né? E perceber essas suas emoções, o amor nada que mais é que a gente ser grato por, nesse momento, a gente estar aqui, ter saúde, ter olhos, ter ouvidos, ter sensações para me ouvir, né, para trocar esses saberes, né? O amor é isso, é a gente ser grato ao que nós estamos, né? O que nós somos, o que nós viemos fazer aqui, né? O que se nós temos saúde para nos alimentar, se eu tenho uma fruta em casa, se eu tenho acesso, se, né? Então, isso é amor, né? O amor não é só pelo próximo, o amor é pela natureza, o amor é por tudo, né? Que nos envolve. Os pensamentos, né? Onde eu falei que esse meio tóxico, às vezes as pessoas ali pegam a maçã, pode vir dos Alpes, não sei da onde, maçã verde vindo dos Alpes colhidos, sabe, do Himalaia. Se os seus pensamentos, se a sua vibração, né, do seu corpo, do ambiente que você vive, não estiver preparado, aquele alimento não vai entrar nesse estado vibratório, ele não vai casar com você. Você entendeu? Então é muito importante, quando a gente vai alimentar, a gente ter uma percepção do que você está alimentando, né? O que está entrando para esse corpo físico sutil, né? Porque é muito mais que um corpo físico. São as nossas emoções, são tudo isso contextualizado nesse meio, né? Mas que faz parte com o meio de fora também. A meditação, eu sempre falo de meditação e algumas pessoas falam assim, ah, Aline, eu não sigo o hinduísmo, eu não sou budista, eu não medito, eu acho que isso é coisa... Aí vem aquelas crenças limitantes, né? E é onde eu vou explicar, gente, existem inúmeras maneiras de meditação. Não existe só uma meditação que você fica... entendeu? A meditação, a primeira meditação que eu ensino para as pessoas é o quê? Observa um passarinho lá, o canto do passarinho, o voo, uma formiguinha, elas ali carregando... Observa o vento tocando você, observa o sol, né? Enfim, observa uma lua, observa uma estrela. Isso é uma forma de meditação. Inclusive, né, esses dias vendo um vídeo de um professor, inclusive Gabriel de Carvalho, ele falando que a meditação, até para quem é cristão, né, quem é católico, quando você está rezando o terço ali, né, Ave Maria, banana, fica ali repetindo, né, às vezes você é tão condicionado que você fica, né, falando aquilo ali, é uma forma de meditação. Então, você não precisa ser hinduísta, você não precisa ir para a Índia, você não precisa ir, né, ir para os Alpes para aprender meditação. A meditação está dentro de você. Só basta você ficar quietinho e centrar no que é aquilo, né? E aí vem a sua fé e a sua espiritualidade, né? Que eu sempre falo que eu não entro em religião, eu sempre entro, né, nesse meio de espiritualidade, né? Porque é muito além que só uma religião, que só um dogma, né? Quando você vai perceber que é um todo, que tudo faz parte de um todo, você está bem além disso tudo, né? E o que mais aqui? Vamos. Aí eu faço essa pergunta. Antes de curar alguém, pergunte se ela está disposta a desistir das coisas que deixaram ela adoecer, ela doente. Então, desistir de quê? Entendeu? Desses velhos padrões, desses dogmas, nesses condicionamentos, né? Plavov, né?
ele fala justamente nesses condicionamentos, né? Nós estamos condicionados ao quê? Vamos supor, meio-dia, quem trabalha, né, assim, empregos formais, meio-dia, mesmo vocês não estando com fome, vem um condicionamento, eu tenho que comer. Primeiro, porque você está no emprego, você tem só aquele tempo hábil para se alimentar, se você não comer, você vai ficar com fome, né, o resto do dia, mas tem um condicionamento, e às vezes você estando em casa nas suas férias, ou no próprio final de semana, né, dia de descanso, você tem um condicionamento, tal hora eu tenho que comer. E Plavov fala muito bem disso, né? Desses condicionamentos amaranhados dentro da gente. Por isso que eu falo que é interessante a gente abrir a mente, né? Para deixar que tudo isso que deixou a gente doente, que não é só, né? Eu repito que não é só o alimento e sim esse meio físico, né? Mas contextualizando nesse meio, nesse ambiente mental, espiritual e emocional, né? A gente começar a ter uma outra percepção de tudo isso, né? E agora, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer, eu vou ler aqui e depois a gente fala mais alguma coisinha, só para não ficar só eu falando, tá? E deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui, gente, quem está fazendo. Tapioca, o Alex Oliveira. Tapioca é bom? Você pode falar sobre este alimento? O Alex, é o seguinte, tapioca é legal, é de mandioca, né? Um processo ali fermentado. Eu vou falar, assim, eu falo que desses amidos que tem, é um dos melhores, sabe? Assim, para você trocar pelo pão. Quem tá querendo trocar pelo pão, a tapioca é maravilhosa. Só que, lógico, você come o alimento, porque a tapioca, quem não sabe, ele rala a tapioca e tem um processo de fermentação, né? Então, ele já vai para um alimento parasimbiótico, depois a gente vai explicar, né, o que é esse alimento num outro momento. Então, a tapioca ainda tem essas bactérias, né, essas bactérias probióticas ali. Então, mas aí, aonde vem o pulo do gato? Você vai fazer a tapioca ali bonitinha, mesmo assada, para trocar pelo pão. Mas o que você vai colocar para rechear essa tapioca? Aí o povo coloca presunto, mortadela, requeijão, margarina, entendeu? Dentro daquele alimento biocida carcinogênico tipo 1, margarina é carcinogênico tipo 1, né? Então, o que você vai colocar nessa tapioca? Aí, se você fala, ah, não, eu fiz um antepasto de berinjela, eu fiz um guacamole, eu fiz um queijo vegetal, aí tudo bem, mas aí a tapioca em si é boa, mas o complemento dela que aí deixa a desejar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ô, Samília tá aí, Sâmia, você faz muita falta, vocês também fazem muita falta para mim, pode ter certeza. Paula, minha amiga, Reserva do Ser é incrível, é um espaço em Chapecó, né, um espaço ecológico de bambus, inclusive a gente está indo fazer um trabalho lá. A Sâmia, ela entrou com o Sâmia, mas ela tem um espaço magnífico também, eu sugiro que todo mundo conheça em Majorlândia, né, inclusive o projeto Semente Integrativa começou lá, né, a Sâmia tem uma Flor da Moringa, o espaço permacultural Flor da Moringa, eles são todos permacultores, a família Moringa, uma família linda, que agora chegou a nova sementinha, né, que é a Olga Maria, ainda a tia Aline não viu de perto, só por vídeo, mas é uma família de muita luz, que eu recomendo para quem gosta, né, dessas coisas mais ecológicas, de alimento limpo, enfim, é uma família muito querida, né? Mais alguma dúvida, gente? Se quem quiser escrever aí no chat as dúvidas, porque eu vou respondendo, né, e a gente pode ir trocando figurinha. Pode coco seco? Pode, claro que pode. O coco é um dos melhores alimentos que existe no planeta, chama-se coco. Aí vem ele seco, vem ele verde, né, para você tomar água. Inclusive, eu vou ensinar uma receitinha aqui, não é live de receita, mas eu vou ensinar porque eu amo coco. Pega o coco verde, sabe
não é aquela, não é uma nata, né? Mas aquela carninha dele, só que tem aquela polpa, é a polpa mais fininha. O que vocês vão fazer? Pega, pode ser 2 cocos, né? Porque quem vê sempre vai querer e nunca vai dar. Se fizer só um coco, não vai dar para todo mundo. Faz de 2 cocos. Você coloca 2 cocos, a água de 2 cocos e a polpa também no liquidificador. Processou, ali você fez uma água de coco, um leite de coco, vamos dizer assim, né? Ele mais ralo. E aí você, no final, você coloca um limão espremido. No final de tudo, espreme o limão. Se tiver, tem gente que gosta de 1,5 limão, se o limão for pequeno, pode colocar 2 limões, né? Mas aí vai do gosto de cada um, que fica limão-coco, coco-limão. É uma bebida altamente nutritiva, né? É uma bebida que vai repor sais minerais, assim, às vezes a pessoa correu, muita sudorese, né? Até mesmo para repor sais minerais, é maravilhoso. Então fica a dica aí, tá? Para fazer esse limão coco, e depois mostra para mim, tira foto e mostra para saber como é que ficou. E aí, já o coco seco, o que eu falo? Que eu falo, Maria? Se você pegar o coco seco, né, e bater no liquidificador, não com muita água, para fazer o leite de coco, esse leite de coco você pode fazer um turbilhão de receitas, tanto tomar o leite de coco ele in natura, né, ou fazer ele como probiótico. Ali tem uma forma também, que depois eu posso ensinar, colocando grãozinhos de kefir, né, num saquinho de vó, colocando dentro, e onde você vai se tornar um alimento fermentado, uma bebida probiótica, né? Mas não tem só o grão de kefir como starter, tem umas gotinhas de limão, tem a kombucha, tem vários outros starter, tá bom? Mas o coco, para mim, é um dos alimentos mais sagrados que esse divino criador deixou. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, gente? Pode ir deixando aí, pode ir falando. Já tem 1 hora e pouquinho que a gente está ao vivo. Vamos deixar aí esses últimos minutos, né, para a gente responder live. E aqui fica a última slide, né, que eu gosto dessa gravura aí, né, seja a ovelha verde da família, né? Às vezes a pessoa quer ser a ovelha negra, aí eu falo, pode ser a ovelha negra mais verde, né? Em vez de ser negro, vamos ver se é a ovelha verde para quê? Para a gente transmutar essa saúde, né? Porque eu percebo o seguinte, não é a gente falar, não é falar, é você fazer. É diferente. Ó, eu até tinha separado aqui uns livros, o que eu ando estudando ultimamente, para vocês terem uma ideia. Aqui é basicamente meu escritório, eu separei alguns livros para mostrar. Aqui é O Segredo Está nos Telômeros, né? Aqui fala telomerase, né? Da doutora Elisa Apel. Aqui é um dos meus grandes mestres, né? Que é um livro velhinho, que inclusive ele assinou, querida Aline, adora assinar livros sujos, livros bem sujos. Doutor Alberto assinou o livro para mim, escreveu isso, porque eu levei o livro realmente sujo, ó. Esse livro carrega o tempo todo. Aqui eu estudo, leio também. Isso aqui tudo eu estou estudando ao mesmo tempo, viu? Estou lendo esses 5 livros ao mesmo tempo, para vocês terem uma ideia. Aqui eu já até coloquei no grupo do Dr. Alberto e outros grupos, a Biologia da Crença é um livro que eu estou relendo, um livro que eu sugiro leitura para todas as pessoas que querem abrir essa visão, né, em vários aspectos. Aqui eu estou estudando também esse 10% humano, né, que vem mais sobre da Alana Collen, que vem falando mais sobre esses micro-organismos, né, que vivem entre a gente. Ali ela fala que nós somos 10% humano, que o restante nós somos 10% só nós somos humanos, 90% nós somos micro-organismos que vivem, né, alojados em nós. E aqui é um grande mestre também que eu estudo, inclusive esse livro que é proibido no Brasil, não tem, infelizmente,
É um livro bem caro, por sinal. Hoje, se eu quiser vender esse livro velho, já... Velho não, né? Ele está novo, só que já está todo grifado, porque eu estudo, vocês podem ver que eu estudo sempre grifando, né? Está todo marcado. Eu vendo esse livro aqui fácil, fácil, por R$ 700, para vocês terem uma ideia. Então, assim, isso é o que eu venho, né? Já estudando ultimamente, né? Relendo, porque eu releio também muita coisa. E para passar conhecimento mesmo, para passar informação precisa, sem formas muito técnicas, né? Porque da mesma forma que eu não sou da área da saúde, muitas pessoas não são. Como aqui tem pessoas da área da saúde, muitas pessoas não são da área da saúde. E fiz um chá para fígado, ficou meio amargo, mas vamos que vamos. A doutora Gabriela que me passou, puxar a orelha dela, eu chazinho ruim. E então é isso, a forma de contextualizar a minha forma de explicação é uma forma lúdica, é uma forma com linguajar simples, que todo mundo vai ter essa percepção, todo mundo vai ter uma noção do que é, né? Então eu sempre falo para as pessoas, gente, as pessoas que eu atendo, as pessoas amigas, as pessoas próximas, as pessoas que eu faço parte de grupos, vamos observar o ambiente que a gente vive, vamos observar essa natureza, cada vez mais a gente está ficando o quê? Fisiologicamente afastados da natureza, né? E ela é o que faz parte, né, desse meio que nós somos, desse meio maior do que nós fazemos parte, né? Então, o fato de você ir lá plantar uma cebolinha, plantar seu próprio pé de couve, não precisa plantar uma plantação de couve, né? Mas um pezinho de couve que você tiver em casa, é tão bom você ir ali cuidar da plantinha, conversar com ela, né? E ver se ela cresceu, se ela deu, né? Tem amigos que não que a gente tem a gente fica muito na chácara, então tem pé de tomate, tem pé de muita coisa, né? Lá que eu faço realmente muitas experiências. Então, mas o fato de você, mesmo que você não tenha isso, mas de você tiver uma varanda, uma vasilhinha velha, né? E você plantar ali seu pé de couve, seu coentro, sua salsa, um manjericão, sabe? Qualquer coisinha, isso é tão magnífico, porque você está vendo gerar uma vida ali na sua frente. E eu sempre brinco, quando a gente vai fazer uma horta, plantar qualquer coisa, é como ter menino pequeno, né? Você tem que limpar, você tem que dar comida, você tem que dar água, você tem que estar ali naquele cuidado, né? Limpar, tem que tirar matinho, né? Você tem que dar aguinha para ela, você tem que dar o alimento certo para ela. Inclusive, a gente tem feito muito biofertilizante, né? A cada 20, 30 dias a gente passa biofertilizante nas plantas lá da chácara. Inclusive, tem um ano que a gente está fazendo isso. Os limões davam assim, os limões fez poda, tal, né? Os limões já estão assim, ó. E eu acredito que na próxima safra eles já vão estar, que são aqueles limões chinas, então, o que que eles estão fazendo? Agradecendo por todo esse amor. Então, o amor não é só pelo próximo, o amor você está dando ali também para o alimento e ele está te retribuindo o quê? Com amor. E a forma que ele tem para falar com você, toma esse alimento, né? Essa energia minha que está aqui, por você ter me dado esse amor também. Ah, tá. Aqui, né, que aí eu falo para vocês que assuntos vocês gostariam, né, que eu abordasse nas próximas lives, né? Porque é importante também vocês me darem esses parênteses para eu entender e compreender, até mesmo para montar novos assuntos, né, de diversas maneiras, né? Mas o contexto principal da bioelementais, o foco principal é o alimento como um todo, né? Então, o foco realmente é em alimentação, em coisas que vão nos instruir como ser humano, como... Ah, gente, inclusive eu estou muito, muito feliz, inclusive quero dividir isso com vocês. Meu aniversário foi agora, né, mês passado, e acho que a maioria das pessoas aí me seguem, sabe que hoje eu sou meio nômade, né? Eu tenho os projetos,
não tenho renda fixa, né? Eu tenho a Bioelementais, tenho a linha de produtos, mas ainda não está ativa ainda, né? Mas se Deus quiser, agora, no início do mês que vem, a gente já vai colocar a venda e polpa. Então, eu ganhei uma bolsa de estudos de alquimia contemporânea. Então, acredito que daqui 6 meses eu já vou poder trabalhar com florais, já vou poder prescrever florais, e eu vou virar um alquimista alimentar, um alquimista da alimentação, né? Então, o que que eu vou fazer nesse meio todo? Eu vou tratar as pessoas alquimicamente, né? Nesse formato alquímico, né? Que eu sempre me via como alquímica, mas eu não sabia direito o que era. E eu ganhei uma bolsa de estudos da EDALC, né? A escola a escola de a escola de alquimia contemporânea, né, do Joel Aleixo. Eu sou muito grata a eles por terem me dado essa bolsa, né? Na verdade, são 2 anos de estudos, mas eu ganhei o primeiro módulo, né? E se Deus quiser, os próximos também serão muito bem-vindos, porque eu quero me tornar realmente uma alquimista profissional, né? Entrando nesse meio mesmo, né, da alimentação como um todo. Então, eu queria dividir isso com vocês, porque, assim, é uma felicidade tremenda, né? Outros estudos que eu estou fazendo, né? Inclusive, os livros, né, de alquimia estão todos ali. Eu ganhei de presente, ganhei alguns livros de presente agora de aniversário. E está sendo muito interessante, né? Toda essa visão, né? De tudo isso que anda acontecendo na minha vida, né? Esse mostrar de saberes, né? Para as pessoas que me acompanham, para as pessoas que estão próximas e que querem a mudança. Porque eu falo isso já há bastante tempo. Uma coisa é você estar ali, querer a mudança, né? Estar ali naquele processo. E será que você quer de fato a mudança? Será que aquilo vai contemplar a sua vida como um todo? Então é importante a gente pensar nisso, a gente colocar ali, não é falar para ninguém, agora eu sou isso, agora eu estou comendo isso, né? Mas de uma forma mais individualista mesmo, né? Você colocar ali a cabeça no lugar e falar, pô, mas que estilo de vida realmente eu estou vivendo, né? Essa alimentação biogênica, essa alimentação biocida, né? Essa comida, esse ambiente ácido ou um ambiente alcalino, né? Aí eu não falo só da alimentação, que tipo de ambiente hoje eu vivo, né? Então, é importante a gente ter essas percepções hoje, né? Porque eu sei que essa vida cotidiana, essa vida de em busca, né, do dinheiro, né, e eu falo muito também isso, hoje as pessoas esqueceram de ser, hoje as pessoas não são mais, elas querem ter, o ser e o ter, né, então, eu quero o telefone X que saiu agora, e o outro ainda tá novo, né? Eu quero o carro, eu quero a roupa, é um tal de querer tão grande, né, que as pessoas estão esquecendo de ser a sua própria essência, né? E a essência nada mais é o que nós somos, é isso aqui, né? E o fato de você mexer na terra, até cortei as unhas hoje, dei uma lixada, porque senão minha unha tem dia que dá para plantar um pé de alface e nasce, tanta terra que tem, mas hoje eu cortei, dei uma limpadinha, para não ficar tão suja. Mas eu não tenho vergonha hoje Hoje a sociedade às vezes impõe tanta coisa na nossa cabeça. Esses dias para trás, uma pessoa. Eu não pinto cabelo já há uns 6 anos, acho que até mais. Não faço unha, não faço nada de estética mais, nada. Não passo nada químico, assim, eu evito o máximo. Não passo mais desodorante químico, não uso creme na pele, nada mais, assim. E um dia uma mulher me parou e falou assim: Nossa, mas esse cabelo seu é natural? É pintado? Eu falei: Não, é natural. Ela, mas você está apresentando muito mais velha. E olha que ela nem sabia a minha idade, né? Eu tenho 41 anos hoje. Aí eu olhei para ela, por que você não pinta seu cabelo tal tinta, tal cor, ia dar muito bem pro seu cabelo. Aí eu brinquei, né? Claro que foi uma brincadeira, mas eu falei, mas se aí eu falei, mas os cabelos da periquita tá tudo branco, para que eu pintar o cabelo da cabeça? Aí a mulher ficou meio assim, né? O marido dela estava do lado, mas eu brinquei.
Mas, ao mesmo tempo, eu falei, eu me sinto bem assim, eu estou me sentindo bem assim, eu me sinto bonita assim, eu me sinto apresentada assim. Essa é a Aline, não é uma Aline que a sociedade quer que pinte unha, que passe blush, né, que passa, eu falo aqueles pó, né, eu falo que é uma massa corrida no rosto, e é diferente quando você conhece a pessoa de cara lavada e de cara pintada, né, eu conheço mulheres, né, pessoas que quando lavam o rosto se transformam, que é cheio de deformações, mas por quê? Porque aquilo não deixa o corpo respirar, né? Aqui a Marisa está falando para eu falar sobre telômeros. Marisa, eu não quero aprofundar sobre telômeros, porque é um assunto um pouco mais extenso, mas, a grosso modo, o que que é? São partes do nosso gene, né, dessas nossas células, do nosso gene, que elas vão se oxidando, né, que ela vai se perdendo no decorrer da vida útil dela, né, vamos dizer assim, todo mundo nasce, cresce, envelhece e morre, e o telômero é isso, né, essas extremidades dos genes que eles vão se perdendo, e aí há trabalhos, né, trabalhos com alimentação, trabalhos com cura sonora, alimentos de vários, inclusive o REAC, né, que é esse trabalho da fisiopatologia, adaptativa, ele trabalha muito bem também com esses telômeros. Então, é só para você entender. Então, se eles estão oxidados, né, se eles já estão perto de morrer, tem como você estabilizar eles, porque tudo é uma questão de dualidade. Você não pode estar em nenhum estado extremista. Eu falo isso para meio político, para meio social, para meio de futebol, para meio religioso. O extremismo, né, em todos os aspectos, ele te leva a uma denominação que é só aquilo é o correto, que é só você fica condicionado a um meio que não te deixa você ir para outros lugares. Pessoas condicionadas ao extremismo, né, ficam ali naquele, eu falo que as pessoas são trancadas, não é só condicionadas, elas ficam fechadas. E aí, o que pode fazer? E só você pode mudar essa postura. E eu falo que a chave está aqui. A chave está aqui dentro. E só você sabe onde liga e desliga, principalmente no seu coração, né? Essa chavinha está dentro de você. Eu até conto, né, da história, né, no outro vídeo da depressão que eu tive 2 anos e meio, que eu tomava uma porrada de remédio e tudo. O meu querer em mudar aquela situação que a Aline vivia, eu sabia onde a chavinha estava, mas às vezes falta coragem, o meu querer para ir lá e pegar a chave. Não, eu sei onde liga e desliga. Então, esses condicionamentos extremistas deixam a gente bitolados, né, num ponto só. E o que é a vida? É uma dualidade, é o yin e yang, né, o macho e a fêmea, o quente e o frio, né, você tem que estar nessa dualidade, igual os telômeros. Os telômeros, a nossa vida não é um extremo, nem você vai viver num iceberg, como você vai viver em lugar extremo de quente, mas a gente tem que viver numa dualidade, né? O que faz bem para a gente. Então, é muito importante essa percepção. Eu prometo para você que depois eu falo uma live sobre telômeros, até chamo uma profissional, né? Tem uma médica, uma colega que é muito entendedora. Eu estudo de curiosidade, mas eu, assim, explicar realmente tudo, né? Eu tenho que fazer slides, mas eu chamo, né? Uma colega para participar dessa live e ela vai dar uma explicação mais tipo, da medicina, o que são esses telômeros, tá bom? Eu prometo para vocês. E mais alguma pergunta? Né? Vocês estão falando que a Marisa também falou que não usa nenhum tipo de produto químico no rosto, no corpo. Gente, eu falo de produto químico porque é o seguinte, na pele, né? Nós temos três maneiras de excreção, né? Que é fezes, urina e pele, né?
E na pele nós temos essas aberturas, né? Essa forma de absorção, né? Vamos dizer assim. O que acontece? Quando a gente passa algum produto químico no organismo, principalmente à noite, as mulheres se empacotam de produtos químicos, nada mais é que petróleo, né, no organismo, aquilo vai chupar. O organismo vai absorver aquele produto químico. E para onde vai isso? Vai para a corrente sanguínea, né? Ele vai fazer parte agora do seu meio e indo para aquela parte biocida, aquela parte ácida, né? Muitas pessoas perguntam, falam, o que você passa no rosto, o que você passa no cabelo, o que você passa no sovaco, o que você lava a periquita, o que você não sei o quê. O povo faz um monte de pergunta. Primeira coisa, no meu rosto, eu passo casca de banana. Vocês podem ver que a banana é até pequenininha, isso aqui é lá da chácara. Isso aqui a gente colheu agora, essas bananas são todas da chácara, todas orgânicas. Eu tiro a casca quando eu vou comer e passo. Vou até pegar uma, deixa eu dar uma. Eu gosto de explicar, eu sou goiana, eu gosto de explicar mostrando, que eu acho que fica melhor. Deixa eu mostrar aqui, que eu já vou pôr a bananinha aqui, que eu não vou comer agora. Ó, eu peguei aqui a casca. O que vocês vão fazer? Eu dobrei ela como se fosse uma esponjinha. Vocês vão fazer em formato de 8, ó. Ó, vocês vão passando em formato de 8, onde tem principalmente essas rugas de expressão. Aí aqui na testa e aqui na fonte, né? Vocês vão fazendo, fecha o olhinho e vai fazendo assim, ó, sempre em 8. Ou assim, entendeu? É sempre em modelo de 8. E vai passando. E vira do outro lado até ela ficar, tipo, na corzinha mais escurinha mesmo. Pode ir passando tudo. Passa, 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 passa. E deixa. Passa de manhã e deixa. Às vezes eu saio com uns pedaços de fiapo no rosto. O povo fica me olhando, aí depois fala, eu lembro. Aí depois que eu lembro, tem gente, o que é isso no rosto? Tem uma mancha. Aí as cascas de banana, os fiapinhos, né? E então, assim, e eu passo, o que mais que eu passo? Eu passo óleo de coco no meu corpo, todo à noite. Eu não passo durante o dia, eu passo à noite na hora de dormir. Eu passo um pouquinho de óleo de coco em tudo, né? E faço também uma água micelar que essas águas micelares são caríssimas, que é para hidratação. Eu pego soro fisiológico, coloco um pouquinho de glicerina, né? E coloco umas gotinhas de óleo essencial eu coloco ali umas 2, 3 gotinhas de óleo essencial, um pouquinho, e borrifo no meu rosto. É isso que eu faço, né? Então, esses produtos químicos, né? E a Estela Dalva, né? A Yara está falando que tem os parabenos, que são altamente tóxicos realmente para o nosso organismo. As axilas, quando a gente passa esses sprays, né, esses desodorantes de spray, ele é altamente tóxico. Você pode perceber que muitas mulheres que têm câncer de seio, tá ligado, porque aqui tem um nervo, né, essa glândula mamária, que é justamente aqui da mulher, e que vai diretamente para os seios. Né? A mesma coisa de usar absorvente, mulheres que ainda... Eu já desvinculei disso, eu uso biosorvente, né? Não vou falar marca, mas tem várias marcas, tem até umas calcinhas também, a calcinha eu nunca usei. Eu uso mesmo um absorvente, põe uma calcinha mais apertadinha, minhas calcinhas também tudo velha. Eu até falo, eu tenho 2 calcinhas boas, que é para usar quando eu tô menstruada, porque aí fica mais acolchadinho, acaba não vazando, e mulher, a gente sabe aí como acontece. E no cabelo, o cabelo ainda, às vezes eu passo ainda um shampoo, um condicionador, mas eu misturo até foi a Sâmia, da Flor da Moringa, que me indicou, né, e eu sempre passo. Não sei o que lá, violeta, não sei se é violeta genciana, se a Sâmia tiver aí, escreve para mim, Sâmia, por favor. É exatamente isso, Marisa. Acredito que só podemos usar no corpo o que podemos comer. É exatamente isso que eu penso, né? Eu fico sem desodorante.
sabe, assim, eu faço uns desodorantes naturais, eu tenho um desodorante, vou falar da marca Forever, é uma pastinha, né, um negócio. Gente, acho que tem um ano e meio que eu tenho esse desodorante, esse negócio. É uma pastinha, eu passo, ó, já tem uns 5 dias que eu não passo nada de desodorante. Não tá fedendo, não tá catifum, não. Mas quando eu sinto que eu tô catifunzinho, aí eu passo um limão com bicarbonato, eu passo alguma coisinha para tirar aquilo, né? Que é normal às vezes, né? A gente tá ali naquela atividade, alguma coisa aconteceu e dá uma sudorese um pouco mais fétida. Gente, já tem 1h30 que a gente está falando, né? Senão fica muito longo, fica muito maçante, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês que aqui estiveram, né? Amigos, pessoas próximas, né? E pessoas conhecidas que estão aí e acreditando, né? Nesse processo, né? De reconstrução. Eu acredito, agradeço, né, esse Pai maior, né, essa espiritualidade de luz que aqui se encontra em todos nós, né, eu agradeço por esse momento presente, por estar aqui fazendo parte disso tudo, podendo trocar saberes, podendo mostrar, né, um pouco dessa forma de alimentação, como eu vejo, como eu percebo, né? Agradecer a cada um de vocês pela presença, né? Quem ainda não se inscreveu no canal, acho que tem que ativar o sininho, eu não entendo muito bem disso, é minha segunda live, até peço desculpas, né, pelos tropeços aí iniciais, por algumas falas, né? Mas eu dei minha cara a tapa agora, entendeu? E agora eu até brinco com o Yas ficava me colocando pilha. Você tem que fazer live, você tem que não sei o que. Deixa, calma. Eu sou meio bicho do mato, eu não sei conversar em câmera, eu fico ainda, né? Aí agora eu peguei hoje ele falou, ó, agora você prepara, agora eu tô com gás, agora você prepara para me ajudar aí a preparar as aulas, entendeu? Porque você que inventou, agora você aguenta, né? Mas eu agradeço imensamente aí meus amigos, a Mônica, Estrela d'Alva, né? É um anjinho de luz aí que está na minha vida já há alguns meses. Não sei se a Ana Maria está aí, a Sâmia, muitas pessoas conhecidas. É mesmo, Sâmia, ó, Violeta Genciana, tá vendo? Foi a Sâmia quem me passou a Violeta Genciana, que eu ponho umas gotinhas no condicionador e no final eu passo no cabelo, né, para ele não ficar amarelado, porque antes eu morava na praia, eu ficava com medo do cabelo ficar grisalho e amarelado, eu não queria, nem quero, né, eu quero ele branco. Mas é isso, eu agradeço imensamente a cada um de vocês né, pela essa troca de saberes, por estarem aqui, tá? E que em breve a gente segue aí o canal, que em breve a gente vai ter um novo momento, tá bom? Quem quiser falar comigo no privado, entra lá no Instagram, e às vezes põe a conta aí do Instagram, quem quiser seguir também, né, para ver o trabalho que eu faço no Instagram e também seguir a Semente Integrativa, né, que é o trabalho social que eu faço. Isso que eu estou oferecendo aqui de informações para vocês, eu faço isso em comunidades carentes, né? Fiquem na luz divina, fiquem na luz, muita paz, muito amor e muita harmonia para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.